Atenção, problema sério que tem afetado as aulas na rede estadual de ensino. Alguns estudantes têm ficado sem aulas, com horários ociosos. Isso tudo tem sido motivado, segundo a APOESP, por uma dificuldade da Secretaria Estadual de Educação, que ainda não conseguiu finalizar a atribuição de aulas. Ou seja, há professores que ainda não sabem se terão aulas, quantas aulas, né? Em quais disciplinas. O processo atrasou. Mas todo ano tem volta às aulas. O número de alunos não varia tanto de um ano para outro. Por que não se trabalha com planejamento no médio prazo, não é? O Eric Pisani está ao vivo em Bauru, está chegando agora aqui ao lado para a gente conversar mais sobre esse assunto. Bauru é uma regional importantíssima, né, dentro da Secretaria Estadual de Educação. O Eric, traz para a gente detalhadamente o que é que está causando esse problema todo, hein? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Olha, Paulo, uma desorganização generalizada, difícil até mesmo de escrever, porque são muitos pontos, são muitos problemas e o resultado final são alunos prejudicados. O que acontece é que muitos professores ainda não tiveram suas aulas atribuídas definitivamente. Esse processo já vem de um longo tempo e agora os professores, falta professor na rede em situações normais e ainda numa situação como essa ficou ainda mais complicado. Tem milhares de professores nesse momento com até 20, 30 anos de experiência na rede e estão desempregados. Até agora não tiveram suas aulas atribuídas, ao mesmo tempo em que muitos alunos, diversas turmas estão sem um professor definitivo. E dessa forma o aluno ele é prejudicado. Por quê? É colocado ali um professor substituto, né, que é o professor eventual, categoria V, como é chamado na rede estadual, e ele vai dar uma aula ali para o aluno, muitas vezes não é da mesma disciplina em que esse professor atua. Por exemplo, um professor de matemática dando aula de português, um professor de português dando aula de geografia e assim vai. Então o que acontece? Não tem um plano pedagógico alinhado com a escola, então quem está sofrendo com isso são os alunos que então desde o início do ano ainda não tiveram um professor definitivo. Isso acontece em diversas escolas, não só na diretoria aqui da cidade de Bauru, da região de Bauru, mas também em todo o estado, porque esse é um processo bem amplo e que diz respeito ao processo de atribuição. A resolução mudou, alterou as regras, induziu os professores ao erro, isso não ficou muito claro. Os professores, na hora de fazerem a inscrição, eles tiveram dificuldades e acabaram sendo prejudicados, estão fora da rede estadual de ensino por enquanto. Para isso, eu vou conversar aqui agora com o Marcos Chagas, ele é diretor da APOESP, aqui da cidade de Bauru, que está muito movimentada neste momento, porque os professores reclamam bastante. Há também, inclusive, ações já, Ministério Público acionado. Como está este momento? Boa tarde. Então, boa tarde. Nós já iniciamos o ano letivo, os alunos estão na escola e esse processo de atribuição, que deveria se encerrar antes do início da aula, se estende até esse período de maneira bastante conturbada, desorganizada e criando essa realidade, né, de aluno sem professor e professor sem aula, coisa que é inexplicável que a gente tenha uma situação como essa, né? Alunos sofrendo e professores sofrendo diante dessa situação, e nós não vislumbramos, né, a solução rápida para isso, porque isso não solucionou os problemas e os erros graves cometidos no processo de atribuição. Gerou processo na Justiça, denúncia no Ministério Público, e isso está se prolongando e causando todos esses prejuízos, tanto para alunos quanto para professores. Existe, inclusive, neste momento, mandado de segurança, é isso? Existem vários mandatos de segurança, porque houve erros individuais, né, na atribuição específica de alguns professores, e aí há mandado de segurança, há processo em andamento, e há processos coletivos também em andamento, né, porque o governo mudou o processo no meio do caminho, né, a resolução previa uma coisa, depois foi alterada, foi interpretada de outras maneiras, uma série de erros que são erros que não deveriam acontecer num processo tão importante que é da educação, que é a garantia de ter professor na sala de aula no início do ano para todos os alunos. Né? Consegue me dar um exemplo desse erro? Erros, por exemplo, de que pós-graduação, que era aceita antes, aí passou a não ser aceita mais, a não considerar ou valer muito pouco a experiência do professor, né? O professor que está 15, 20 anos na rede já não valer quase nada para ele na hora de pegar a aula. Isso causou uma desorganização, professores que trabalhavam todo ano, né, enquanto contratados, e esse ano estão desempregados, né, sem
perspectiva de poder atuar na rede este ano. Bom, a regra foi alterada, os professores não foram avisados, né, pelo menos não de forma clara, acabaram sendo induzidos ao erro no processo de inscrição e esse professor foi desclassificado. Como que faz para esse professor voltar então na rede? Então, essa é uma questão que a gente está discutindo lá em São Paulo com o governo do estado, né, para poder garantir essa condição dos professores, porque houve erro, houve problemas de informação para os professores, né, quais cursos poderiam ser apresentados, se ele poderia apresentar a questão do último concurso feito como pontuação, porque poderia colocar, mas como o concurso não foi homologado ainda, então o professor que apontou que foi aprovado no último concurso, ele é desclassificado. Então, é uma série de questões de erros e falta, né, de informação para que esses professores pudessem fazer corretamente. Então, esses professores prejudicados estão entrando na justiça, a gente está entrando com mandato do coletivo na ação na justiça para poder reverter esses casos, tanto individuais quanto coletivos. Ok, obrigado então pelas suas informações. Está aí, portanto, Paulo. E o resultado prático disso, então, quem é o maior prejudicado normalmente é sempre o aluno, porque ao mesmo tempo em que as aulas começaram desde o início do ano, nas diversas redes, né, assim como na rede particular, por exemplo, em que o aluno ali, ele dispõe de um bom sistema de ensino, ele dispõe do professor, ele dispõe do professor auxiliar, nós vamos mandar esse mesmo aluno para competir com um aluno da rede estadual, para competir uma vaga na universidade, para competir o vestibular, para competir o Enem, este mesmo aluno que até o início deste ano ainda não tem um professor definitivo. Não desmerecendo a qualidade técnica dos professores eventuais, mas acontece que é preciso ter começo, meio e fim, há uma base nacional comum curricular em que os professores devem seguir alinhados com o projeto pedagógico da escola e isso está faltando. Diversas escolas, aqui eu conversei com muitos professores, diversas escolas ainda não têm o professor definitivo, ao mesmo tempo que o professor está em casa implorando para trabalhar, Paulo. A bem da verdade, Eric, é que historicamente o filho do pobre nesse país dificilmente encontra a mesma oportunidade que o filho do rico. O filho de uma família humilde e que estuda numa escola pública, muitas vezes acaba enfrentando dificuldades inimagináveis. Como é que você pode imaginar que seja possível entrar em março de um ano, ou seja, mais de um mês de ano letivo já percorrido, com estudantes sem aula em algumas disciplinas? Como é que ele vai disputar a vaga numa universidade? Muito bem lembrado, Eric, participar de um vestibular. Então tem a questão do estudante, é cruel com o estudante, é cruel com o professor que tem conhecimento, tem experiência para compartilhar e está dentro de casa, sem ter ganho, sem ter salário, sem poder compartilhar o conhecimento. E é cruel também com quem está trabalhando nas escolas, porque o aluno acaba ficando alguns períodos vagos durante o seu horário. Então o que é que você faz com esse estudante naquele momento? É muito difícil fechar essa conta sem que o Estado possa agir com agilidade. Muito obrigado ao Eric pelas informações. Nós estamos cobrando da Secretaria Estadual de Educação um posicionamento e, mais do que isso, uma solução. Mas, infelizmente, até agora, né, nesse horário, pouco depois do meio-dia, bota o relógio na tela aí, ó. Até este momento não tem nenhuma resposta. Meio-dia mais 11 minutos. Nenhuma resposta. Pô, é muito cobrar que se trabalhe com planejamento, gente. Para que eu vou descer, né?